aí, meus queridos? Tudo em ordem? Tudo ok? Vamos continuar falando dos gases. Na aula passada, a gente definiu um gás, nós falamos das suas características, falamos das variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, que é o que define um gás, e falei da diferença de gás real e gás ideal. A gente vai sempre trabalhar com os gases ideais. Sussu? Hoje a gente vai falar um pouquinho das transformações gasosas, das relações entre as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Como que uma variável influencia o comportamento da outra. Belezinha? Então vamos lá. Quando eu tenho qualquer alteração em pelo menos uma das três variáveis do estado, eu tenho uma mudança ou uma transformação no estado de um gás. Lembrando que pressão, volume e temperatura são o que definem, o que caracteriza um gás. Se eu tenho alteração em uma dessas três que seja, eu tenho a transformação de estado do gás. Eu tenho uma alteração nas características desse gás, beleza? É isso que a gente vai ver. Como que a alteração em uma das variáveis influencia nas outras duas variáveis. Quando a gente pensa em transformação, em mudança de estado de um gás, a gente tem que pensar isso em um sistema fechado. A gente sempre vai trabalhar as transformações gasosas, essas relações entre as três variáveis de estado, considerando que o gás está inserido em um sistema fechado, beleza? Onde a massa do gás não sofre alteração, mas a troca de energia do sistema com o ambiente. Então, o sistema fechado é aquele onde não tem troca de massa com o ambiente externo, mas tem troca de energia, beleza? Então, só para lembrar aqui, a gente tinha três tipos de sistema. Aberto, onde eu tenho troca de massa e de energia com o exterior. Fechado, que é o tipo de sistema que a gente vai trabalhar com os gases, onde eu tenho somente troca de energia com o exterior, não troca de massa, e isolado, que é o sistema onde não tem nem troca de massa nem de energia com o exterior, beleza? A gente já falou disso lá atrás também, mas só para lembrar e pensar no sistema fechado, ok? Então, para estudar como essas variáveis de estado se interrelacionam, a gente vai sempre ter o gás em um sistema fechado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fixar uma dessas três variáveis e observar a relação entre as outras duas. Belezinha? Vamos lá então. A primeira transformação gasosa que a gente vai trabalhar é a transformação isotérmica. Olha aqui, galera. Iso significa igual. E térmica tem a ver com temperatura. Então, a transformação isotérmica é aquela transformação do gás onde eu mantenho a sua temperatura igual, onde eu vou fixar a temperatura e vou ver como que a pressão e o volume se relacionam, como que uma grandeza influencia na outra, mantendo a temperatura constante. Quando eu falo de transformação aqui, galera, eu vou analisar o estado do gás no início de um processo e o estado do gás no final desse processo. Nesse primeiro momento, o processo vai acontecer mantendo a temperatura constante durante todo esse caminho. E aí eu vou observar como que pressão e volume se relacionam. Então aqui, ó, transformação isotérmica. Vai ocorrer a temperatura constante. Então a temperatura ela se mantém a mesma durante todo o processo de mudança, de transformação de estado do gás.
A gente vai observar como pressão e volume se relacionam. Mantendo a temperatura constante, galera. Se eu dobrar a pressão de um sistema, o volume ocupado por esse gás reduz-se pela metade. Se eu reduzir a pressão pela metade, o volume ocupado pelo gás dobra. Então, a gente está olhando aqui, ó, pressão e volume. Eu estou conseguindo observar que quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Então, pressão e volume são duas grandezas inversamente proporcionais quando eu estou trabalhando com um gás. Então, dá uma olhadinha aqui nesse desenho, ó. Tenho um recipiente contendo aqui uma mistura de gases, tá? Pode ser um gás ou uma mistura de gases, e ele está submetido a uma determinada pressão. Quando eu dobro essa pressão, lembra que pressão, eu estou aplicando uma força sobre uma determinada área, beleza? Aqui nesse sistema, se eu empurrar esse êmbolo para baixo, se eu comprimir o gás, aumentar a pressão significa comprimir, aproximar as moléculas do gás. Se eu empurrar o êmbolo para baixo, se eu aumentar, comprimir, aumentando a pressão desse gás, eu tenho aqui, ó, uma redução do volume ocupado pelo gás. É a ideia de espremer, galera. Então, aumentar a pressão é comprimir o gás. Quando eu estou comprimindo o gás, aproximando suas moléculas, eu estou reduzindo o volume ocupado por esse gás. Então, sempre, aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu reduzir a pressão, então aqui, ó, tinha aumentado a pressão, tinha empurrado o êmbolo para baixo. Se eu tirar esse pezinho extra daqui e o êmbolo subir novamente, eu tenho o volume ocupado pelo gás dobrando. Então, se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume ocupado pelo gás. Diminuir a pressão significa expandir. Eu parei de apertar as moléculas do gás. Eu estou deixando elas se afastarem. Então, o volume ocupado pelo gás aumenta, beleza? Então, o aumento da pressão implica na diminuição do volume e a diminuição da pressão implica no aumento do volume. Pressão e volume são duas grandezas inversamente proporcionais, ok? Essa relação entre pressão e volume é chamada de lei de Boyle-Mariotte. São dois químicos que estudavam as substâncias gasosas e que enxergaram essa relação que, mantendo a temperatura de um sistema gasoso constante, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume do sistema, e se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume do sistema. O que a lei de Boyle-Mariotte diz para a gente? Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Dá uma olhadinha aqui, a relação, então a gente consegue estabelecer uma relação matemática entre pressão e volume e mantendo a temperatura constante. Então a temperatura está fixa. Como que pressão e volume se relacionam? Eu aumento um, eu diminuo o outro. Olha a relação matemática que expressa essa grandeza inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão de um, eu diminuo o volume do outro. Belezinha? A gente pode, além de representar matematicamente, representar graficamente essa relação entre pressão e volume. Quando eu tenho um gráfico que mostra para mim a variação da pressão em relação ao volume, as linhas que eu desenho nesse gráfico, elas são chamadas de isotermas. Eu consigo perceber aqui, galera, ó, conforme eu vou aumentando a pressão de um sistema, o seu volume vai diminuindo. Conforme eu vou aumentando o volume,
a sua pressão vai diminuindo. Essas linhas aqui são as isotermas. Elas estão mostrando para mim que a temperatura está constante. Então, ó, na temperatura 1, eu tenho aqui uma relação entre pressão e volume. Na temperatura 2, eu tenho uma outra relação entre pressão e volume, mas elas são proporcionais. E na temperatura 3, uma outra relação, mas proporcional à temperatura 1 e temperatura 2. Belezinha? Então, o gráfico das isotermas mostra para mim a relação entre pressão e volume. Quanto mais distante está a curva do gráfico, galera, significa que maior está a temperatura do gás. Então, a temperatura 1 é menor que a 2, que é menor que a 3. Ok? Vamos para a próxima transformação. A transformação isobárica. De novo, ó, iso igual. O bárico aqui é relacionado com pressão. Lembra do barômetro? Aquele instrumento de medir a pressão? Então, vem daí. Isobárica, eu vou manter a pressão do sistema constante. Então, aqui ocorre a pressão constante. E a gente vai observar, então, como volume e temperatura se relacionam. Vou pegar um gás no início do processo, vou analisar volume e temperatura no início, vou analisar volume e temperatura no final. E durante todo o processo de transformação do gás, a pressão vai ser sempre a mesma. O que a gente consegue observar quando eu mantenho a pressão de um sistema gasoso constante e vejo a relação entre volume e temperatura? Se eu dobro a temperatura, o volume ocupado pelo gás dobra. Já vai pensando aí, galera. A temperatura mexe no grau de agitação das moléculas, na movimentação. Quanto maior a temperatura, significa que eu estou fornecendo mais energia para as moléculas do gás. Quanto mais energia, maior é a velocidade de movimentação dessas moléculas. Elas vão precisar de mais espaço para se movimentar. Se eu diminuir a temperatura pela metade, o volume do gás também diminui pela metade. Então, a gente observa que temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra aumenta também. Se eu diminuo uma, a outra diminui também. Dá uma olhada aqui, galera. Vamos pensar, aqui a pressão está constante, beleza? Eu não vou mexer no êmbolo. O êmbolo vai se mexer sozinho por causa do que acontece com a temperatura e a pressão, beleza? Tenho aqui o gás no seu estado inicial. Tem uma pressão 1, um volume 1, uma temperatura 1. Quando eu aqueço esse gás, eu forneço energia, eu vou aumentar a movimentação, o movimento dessas moléculas. Eu aumento o seu grau de agitação. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, quanto mais elas se movimentam, mais o sistema vai expandir. Para as moléculas se movimentarem, por causa desse acúmulo de energia que elas têm, elas precisam de um espaço maior. Então, quando eu aumento a temperatura, eu tenho um aumento no volume. Mais movimento, eu preciso de mais espaço para essas moléculas se movimentarem. Se eu reduzir a temperatura, se eu começo a abaixar o fogo aqui, ó, vamos abaixar o fogo do nosso sistema, eu começo a diminuir a quantidade de energia fornecida. Pouca energia significa pouca movimentação das moléculas. Se elas estão se movimentando um pouquinho, elas não precisam de muito espaço. O espaço acaba sendo menor. Eu tenho uma redução no volume. Beleza? Essa relação é conhecida como primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Então, a transformação isotérmica é a lei de Boyle-Marriott. A transformação isobárica é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Outros dois químicos
que trabalhavam com gases e que observaram essas relações. O que a primeira lei de Charles e Gay-Lussac diz para a gente? Em um sistema fechado, em que a pressão é mantida constante, verifica-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Ok? Vamos ver essa relação através da equação matemática. A gente viu para a transformação isotérmica, a gente vai ver para a transformação isobárica. Dá uma olhada aqui, galera. Eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Ou eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume. São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos olhar para essa relação no gráfico. Então, vamos ver a transformação isobárica representada graficamente. A relação entre volume e temperatura é diretamente proporcional. Então, a gente tem, construindo o gráfico, uma reta, beleza? Essa reta aqui a gente chama de isóbara. A gente tem as isotermas e as isóbaras. Então, aqui eu posso observar direitinho. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Aumentei a temperatura, aumentei o volume. De maneira proporcional. Ok? Vamos para a última transformação. A transformação isocórica. De novo, o iso é igual, o córico aqui está relacionado a volume, galera. A transformação isocórica, ela pode ser chamada também de isométrica ou isovolumétrica. Então, eu vou manter o volume constante e vou observar como a pressão e a temperatura se relacionam. O que a gente consegue observar no processo lá do início até o final, em um sistema gasoso, quando eu mantenho o seu volume constante? Se eu dobro a temperatura, a pressão exercida pelo gás dobra também. E se eu reduzo a temperatura, a pressão exercida pelo gás reduz também. Dá uma olhadinha no desenho, galera. De novo, ó, temperatura, energia cinética, grau de agitação das moléculas. Se eu estou fornecendo energia para o sistema, se eu estou aumentando a temperatura do sistema, eu estou aumentando a movimentação das moléculas, o número de choques entre as moléculas e a parede do recipiente vai aumentar. Choque entre as moléculas e a parede do recipiente é o que caracteriza para a gente a pressão do gás. Se eu tenho mais choques, eu tenho uma maior pressão. Então, quando eu aumento a temperatura, tenho aqui, olha no meio, meu sistema. Daqui para cá eu aumentei a temperatura. A movimentação das moléculas fica mais intensa. O número de choques da molécula com a parede do recipiente aumenta. Eu tenho um aumento na pressão. Daqui para cá eu estou diminuindo a temperatura. Eu estou tirando energia do sistema. As moléculas estão ficando com uma movimentação mais lenta. O número de choques entre as moléculas e a parede do sistema diminui. Consequentemente, a pressão do meu sistema diminui também. Essa relação diretamente proporcional entre temperatura e pressão, quando eu tenho o volume constante, é conhecida como segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Como que a gente vai enunciar essa lei? Em um sistema fechado, em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. A ideia, galera, é sempre a gente pensar no que define o gás. Então, por isso que a gente falou na aula passada da definição de pressão, de volume e temperatura. Se eu conseguir enxergar pressão, volume e temperatura, eu consigo enxergar as relações entre essas três grandezas e como que uma pode modificar a outra.
Transformação isocórica. Matematicamente, ó a equação. A relação entre pressão e temperatura é diretamente proporcional. Ela é constante. Se eu aumento uma, eu aumento a outra. Se eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Graficamente, como que a gente mostra uma transformação isocórica, representa uma transformação isocórica? De maneira semelhante à transformação isobárica. Como pressão e temperatura são diretamente proporcionais, eu tenho aqui o gráfico como uma reta. Essa reta é chamada de isócora, beleza? Então aqui, pressão em função da temperatura. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Belezinha, galera? Então, lembrar, o que é o importante? Lembrar das 3 transformações, isotérmica, isobárica e isocórica. Isotérmica, temperatura constante, e aí pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isobárica, pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E isocórica ou isovolumétrica, volume constante e pressão e temperatura, grandezas diretamente proporcionais. Belezinha? Vamos ficando por aqui. Até a próxima!